Oi, pessoal! Bora mergulhar de cabeça na Lei 7.716 de 1989? A nossa conversa aqui vai ter um foco bem estratégico. A gente vai direto ao ponto, naquilo que realmente importa para passar nas provas de carreiras jurídicas. Vamos analisar artigo por artigo e desvendar aqueles detalhes que no final fazem toda a diferença na preparação. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela base da lei, que é essencial para entender todo o resto. Depois, passamos pelos crimes que mais aparecem em prova, analisamos a grande virada de 2023 com a injúria racial e, no final, a gente amarra tudo com um resumo dos pontos-chave que tem que estar na ponta da língua. Vamos lá. Para dominar essa lei, o primeiro passo, sem dúvida, é entender de onde ela veio e como ela foi mudando com o tempo. Porque, olha, saber o porquê da criação dela é o que vai dar a base para interpretar cada artigo do jeito certo. Então, vamos a isso. Vamos começar pelo coração da coisa, o conceito que o STF estabeleceu e que é a base para qualquer questão sobre o tema. Para o nosso direito, racismo não tem a ver com biologia, tá? É uma construção social. Uma ideologia de poder que basicamente cria hierarquias e inferioriza certos grupos. E a Lei 7.716 nasce justamente daqui. É uma resposta direta a esse comando da Constituição de 88. A própria Constituição já deu o recado. Racismo é um crime seríssimo, com um tratamento penal muito mais rigoroso. Ele é inafiançável e imprescritível. Grave bem essas duas palavras. Agora, olha que interessante essa linha do tempo. Ela conta a história da lei. Lá em 89, o foco era bem específico: impedir que pessoas fossem barradas em lugares. Mas com o tempo, em 97, 2010 e principalmente em 2023, a lei foi crescendo, se tornando um escudo de proteção muito mais amplo, que hoje abraça as mais diversas formas de discriminação. Essa tabela aqui é um resumo perfeito do impacto de cada atualização. A lei de 97, por exemplo, foi crucial, pois adicionou etnia, religião e criou o famoso artigo 20. Já de 2023, nossa, revolucionou tudo, trazendo a injúria racial para dentro da lei. Saber o que cada uma fez é aquele detalhe que pode ser o seu diferencial na prova, seja numa questão objetiva ou discursiva. Certo, agora vamos para o coração do texto original da lei. Ver como ela pune o ato de segregar, de separar pessoas, tanto no dia a dia quanto no trabalho. São chamados crimes de obstaculização. Essa parte da lei foca naqueles crimes que impedem alguém de participar da vida em sociedade. A ideia aqui é punir a segregação em tudo que é lugar. Desde hotéis e restaurantes, como a gente vê nos artigos 7 e 8, até o acesso a um ônibus ou mesmo ao convívio social. É sobre garantir a liberdade de ir e vir sem discriminação. Agora aqui, muita atenção. A lei dá uma proteção super especial para a educação. A pena por recusar a matrícula é uma das mais pesadas da lei, hein? Reclusão de 3 a 5 anos. E olha o detalhe, se a vítima for menor de idade, a pena ainda sobe em 1/3. E isso mostra o quanto o legislador se preocupou com o impacto da discriminação nesse ambiente. O direito ao trabalho também é protegido com unhas e dentes pela lei. Ela cobre tudo, desde o momento da contratação até promoções e salários. E um detalhe que pode passar batido, até o jeito que os anúncios de emprego são escritos é fiscalizado para evitar discriminação. Pois bem, chegamos agora no que é, sem sombra de dúvida, a mudança mais importante dos últimos tempos. Um verdadeiro ponto de virada, com consequências gigantescas para o sistema jurídico e que com certeza vai ser cobrado na sua prova. Essa comparação aqui é ouro. Olhando a coluna do antes, a injúria racial era só um crime contra a honra lá no Código Penal. Prescrevia com o tempo, dava para pagar fiança. Agora, olha a coluna da direita. A coisa mudou da água para o vinho. Virou crime de racismo dentro da Lei 77161. E o que isso significa? Significa que agora é imprescritível e inafiançável. A natureza jurídica e as consequências práticas mudaram por completo. E aqui está uma pegadinha clássica de concurso. Essa tabela deixa tudo bem claro. A injúria racial agora é racismo imprescritível. Mas e a injúria por motivo de religião? Olha só a segunda linha. Ela continuou lá no Código Penal. O status jurídico dela é totalmente diferente. Então, muito, mas muito cuidado para não confundir as duas coisas na prova. Vamos em frente. Agora a gente vai ver como a lei lida não só com o ato de discriminar, mas com a própria incitação ao preconceito. É aqui que entra em cena o famoso e abrangente artigo 20. Esse artigo é tipo uma rede de segurança. Ele pune o discurso, a conduta discriminatória, mesmo que nenhum ato concreto de segregação tenha acontecido.
A simples ação de incitar o preconceito já é o suficiente para configurar o crime. A lei também é mais dura quando a incitação tem um alcance maior, sabe? É o caso do racismo na internet, que pode viralizar e causar um estrago enorme. Ou do racismo em eventos públicos, que atinge muita gente. E, claro, a divulgação do nazismo, que tem uma qualificadora específica. Isso aqui, pessoal, muda o jogo. A reforma de 2023 acabou de vez com a defesa do era só uma piadinha. Agora, o tal do racismo recreativo não só não é uma desculpa, como virou um motivo para agravar, para aumentar a pena. Ok, chegamos na reta final. Vamos fazer aquela revisão caprichada, focando naqueles detalhes que as bancas amam usar como pegadinha. É hora de consolidar tudo o que a gente viu. É fundamental lembrar dessa interpretação do STF. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, o Supremo decidiu que a homotransfobia se enquadra como racismo. Por quê? Porque o tribunal usou um conceito social mais amplo de racismo, que não se limita à questão da raça ou etnia. Essa tabelinha é uma mão na roda para aquela revisão final. Compare as penas, negar matrícula tem a pena base mais alta, de 3 a 5 anos. E olha o detalhe-chave da injúria racial, ali na terceira linha, agora imprescritível e inafiançável. Dominar essa tabela pode garantir aqueles pontos preciosos que fazem a diferença. Então, para fechar com chave de ouro, vamos fixar os pontos essenciais. Primeiro, todos os crimes dessa lei são inafiançáveis. Segundo, injúria racial é imprescritível, diferente da religiosa. Terceiro, o contexto de piada agrava o crime, não é desculpa. E, por fim, a homotransfobia é enquadrada como racismo por decisão do STF. Dominar esses pontos é o caminho para se dar bem na prova. E isso nos deixa com uma reflexão final que também é uma dica de estudo, viu? A lei não é algo parado no tempo. Ela muda junto com a sociedade. Ficar de olho nos próximos passos do Legislativo e do Judiciário nessa área não é importante só para a prova, mas também para entender a luta contínua por um Brasil mais igualitário.